Olá! Nesta sessão, será trabalhada a temática efluente, abordando os seguintes temas: importância do tratamento de efluentes, quais são os tipos de efluentes que nós encontramos, a composição do esgoto doméstico, e aqui entram os parâmetros físicos, químicos e biológicos, as resoluções de padrões de lançamento de efluentes tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual, e os tratamentos individuais e coletivos para o tratamento de efluentes. A falta do tratamento de esgoto e de condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas, além da degradação do corpo d'água. A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública, já que aproximadamente 50 tipos de infecções podem ser transmitidas de uma pessoa doente para uma sadia por diferentes caminhos, envolvendo os excretos humanos. Os esgotos podem contaminar a água, o alimento, os utensílios domésticos, as mãos, o solo, ou ser transportados por moscas, baratas, roedores, provocando novas infecções. Outra importante razão para tratar os esgotos é a preservação do meio ambiente, pois substâncias presentes nos esgotos exercem ação deletéria nos corpos d'água. A matéria orgânica pode causar a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, provocando a morte de peixes e outros organismos aquáticos. Escurecimento da água e exalação de odores desagradáveis, é possível que os detergentes presentes nos esgotos provoquem a formação de espumas em locais de maior turbulência da massa líquida. Quanto aos defensivos agrícolas, eles determinam a morte de peixes e de outros animais. E ainda a possibilidade de eutrofização pela presença de nutrientes, provocando o crescimento acelerado de algas que conferem odor, gosto e biotoxinas à água. Mas sobre estes problemas nós falaremos mais adiante. Os efluentes conhecidos são estes três das figuras aqui. Um deles é o efluente sanitário, ou esgoto doméstico, o efluente industrial e também a água ou efluente pluvial. O efluente sanitário, ou também conhecido por esgoto doméstico, é aquele que provém das residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou qualquer edificação que dispõe de instalações de banheiro, lavanderia e cozinha. Por exemplo, aqui na nossa universidade, como nós temos instalações de banheiro, também geramos esgotos domésticos e efluente sanitário. A composição do esgoto doméstico é apresentada conforme esta figura. 99,9% do que encontramos no esgoto doméstico é composto por água, e somente a parcela de 0,1% é composta de sólidos. Deste 0,1% de sólidos, 70% deles são sólidos orgânicos, que são proteínas, carboidratos e gorduras, e 30% são sólidos inorgânicos, onde entram os sais minerais e os detritos minerais pesados. Aqui são apresentados outros conceitos relacionados a efluentes. O efluente industrial é considerado o despejo líquido resultante dos processos industriais. E as características do efluente industrial variam de acordo com as matérias-primas e insumos que são utilizados pela organização que gera o efluente. Ou seja, o efluente de um abatedouro possui composição diferente do efluente de uma indústria metalúrgica. Quanto às águas pluviais, são consideradas a água da chuva, que escoa superficialmente. Aqui são apresentados os conceitos de efluente bruto, efluente tratado e estação de tratamento de efluentes, conhecida como ETE. Conforme já falado antes, a composição do efluente varia do tipo de indústria, ou seja, do produto que ela produz, e também do tipo de matérias-primas e insumos que são utilizados. Mas, na composição do efluente, nós podemos dividir por parâmetros físicos, que é cor, odor, sabor, turbidez, condutividade elétrica, temperatura, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos e sólidos sedimentáveis. Os parâmetros biológicos, e aí nós temos os coliformes totais, coliformes termotolerantes e também a Escherichia coli,
E os parâmetros químicos, que são subdivididos em orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos, nós temos a demanda química de oxigênio, chamada de DQO, a demanda bioquímica de oxigênio, conhecida por DBO, os óleos e graxas, os fenóis, os pesticidas e surfactantes, inorgânicos como pH, acidez, alcalinidade, dureza, cloretos, nitrogênio, fósforo, sódio, cálcio, magnésio, dureza e metais. Como vocês puderam perceber, existem inúmeros parâmetros. Agora, nós vamos comentar sobre os parâmetros físicos, mas dentro dos parâmetros físicos eu vou comentar sobre o parâmetro turbidez. E aí vocês podem ler e estudar os demais, porque todos são apresentados conforme o parâmetro turbidez. Então, o que é turbidez? Turbidez é o grau de interferência à passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva à mesma. O constituinte responsável é conhecido por sólidos em suspensão, e estes sólidos podem ter tanto origem natural quanto origem antrópica, aquela que o ser humano é o responsável. Na origem natural, é formado por partículas das rochas, argila e silt, algas e outros micro-organismos. Na origem antrópica, provém de erosão, micro-organismos, efluentes domésticos e industriais. A unidade de medida é chamada de UT, unidade de turbidez, ou NTU, unidade nefelométrica de turbidez. E para tratar a turbidez, nós costumamos utilizar a coagulação, com a sedimentação ou flotação, filtração e membranas. A figura apresenta 3 frascos. O primeiro frasco possui turbidez menor do que 10 NTUs, e assim consta com ligeira nebulosidade. O segundo frasco tem 200 NTUs. E o terceiro frasco, 1.500 NTUs. Com base no exposto, águas com 500 NTUs apresentam-se praticamente opacas. Para medir o parâmetro turbidez, é utilizado o turbidímetro. Na figura 1, é apresentado o turbidímetro portátil. Como o nome já diz, ele é muito mais fácil de carregar para diferentes locais. Na figura 2 é apresentado o turbidímetro de bancada, e este é melhor quando se tem um local fixo para a realização das análises. Dos parâmetros químicos, será discutida a matéria orgânica. A matéria orgânica tem como conceito os sólidos suspensos e os sólidos dissolvidos, e é apresentada como a concentração de matéria orgânica, mais comumente como DQO, que é a demanda química de oxigênio, ou a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. No efluente, a matéria orgânica sofre um processo de decomposição, que implica no consumo de oxigênio presente no meio. Esse processo tem sua velocidade acelerada com o aumento da temperatura, isso é, altas concentrações de matéria orgânica, sobretudo em temperaturas acima de 20 graus, irão acarretar na depleção do oxigênio dissolvido, podendo levar a mortandades maciças. O constituinte responsável é os sólidos em suspensão. Pode provir de origem natural, que é a matéria orgânica, vegetal e animal. De origem antrópica, são os efluentes domésticos e industriais, e a unidade de medida é miligramas de oxigênio por litro. As formas de tratamento utilizada para remoção de matéria orgânica é a coagulação-sedimentação ou flotação para matéria orgânica passível de coagulação,
membranas, oxidação, adsorção e o tratamento biológico. Mas, professora, o que é essa tal de DBO e DQO? Bom, a DBO é a quantidade de oxigênio dissolvido, OD, necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas. O que isso significa, né? Que os resultados da DBO indicam o consumo de oxigênio por meio de organismos. Já a DQO é a quantidade de oxigênio dissolvido, o OD, consumido em meio ácido, que leva à degradação da matéria orgânica, sendo essa biodegradável ou não. Os resultados da DQO se referem a substâncias oxidáveis pelo dicromato de potássio em meio ácido. O que é importante saber também é que o valor obtido para DQO é sempre superior ao valor obtido para DBO, já que se oxidam por este método também as substâncias não biodegradáveis. Nos parâmetros biológicos serão abordados o grupo dos coliformes. O grupo de coliformes totais também poderia ser entendido como o grupo de coliformes ambientais, já que ele é composto de um grande grupo de bactérias que são encontradas em ambientes que podem ou não serem poluídos. Assim, indicam a presença de bactérias na água que não necessariamente apresentam problemas para a saúde. Já o grupo denominado coliformes termotolerantes ou coliformes fecais conta com as bactérias indicadoras de resíduo do trato intestinal humano e de outros animais de sangue quente. E a espécie de bactérias que é dominante nos coliformes termotolerantes é a Escherichia coli, sendo esta o indicador mais seguro de contaminação fecal nas águas. Aqui são apresentadas algumas das resoluções federais sobre os padrões de lançamento de efluentes. Vocês já utilizaram a CONAMA 357 no tópico relacionado à água, já que ela dispõe sobre a classificação dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Só que ela também estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. A resolução CONAMA 357, ela foi complementada e alterada pela resolução CONAMA 430 no ano de 2011. Esta resolução dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. A resolução CONAMA 274 de 2000 dispõe sobre as condições de balneabilidade de águas. E a Portaria do Ministério da Saúde, número 2914, do ano de 2011, dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Na esfera estadual, consta a CONSEMA 355 de 2017. Como o nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, possui uma resolução que ela é mais restritiva que a resolução de âmbito federal, é esta que nós devemos utilizar. Essa resolução dispõe sobre a fixação de padrões de emissão de efluentes líquidos para fontes de emissão
que lancem seus efluentes em águas superficiais no estado do Rio Grande do Sul. A Resolução CONSEMA 129 de 2006 dispõe sobre a definição de critérios e padrões de emissão para a toxicidade de efluentes líquidos a serem lançados em águas superficiais também aqui no estado do Rio Grande do Sul. O tratamento individualizado é composto por sistemas individuais, que cabem tanto para residências ou condomínios isolados para o tratamento de esgotos. Esse sistema é composto de tanque séptico ou fossa, filtro anaeróbio e sumidouro, ou tanque séptico, a fossa, filtro anaeróbio e as valas de infiltração. O tratamento coletivo é utilizado quando se tem um volume maior de efluentes, e aqui entram as estações de tratamento de efluentes ou as ETS. Nos slides a seguir, são apresentados os componentes do tratamento individualizado. Neste, é apresentado o tanque séptico ou a fossa, na qual é utilizada a norma construtiva NBR 7299 do ano de 93. Para o filtro anaeróbio, há também uma norma construtiva NBR 13.969 do ano de 97. O filtro anaeróbio é um tanque cilíndrico ou retangular que possui brita no seu interior, mas já existem inúmeros outros meios suportes que vêm sendo estudados por pesquisadores que servem para os micro-organismos anaeróbios. Nos 2 slides que seguem, ocorre a diferenciação de quando se deve utilizar a vala de infiltração ou quando se devem utilizar os sumidouros. Para as valas de infiltração, ocorre a percolação do esgoto no solo, quando o lençol freático é bastante raso, não sendo possível o uso do sumidouro, já que no caso aqui da vala de infiltração, a tubulação perfurada é disposta na horizontal. No caso do sumidouro, a disposição final do efluente doméstico ocorre de forma verticalizada em relação à vala de infiltração. Os sumidouros e as valas de infiltração recebem geralmente os efluentes dos tanques sépticos ou dos reatores anaeróbios. Aqui segue um esquema da sequência de como se devem instalar os componentes do tratamento individualizado. O esgoto ele acaba entrando no tanque séptico e após tratamento segue para o filtro anaeróbio, que é como um tratamento complementar. Do filtro anaeróbio, o efluente pode seguir tanto para as valas de infiltração, no caso de lençóis freáticos rasos, de sumidouro, no caso de lençóis freáticos mais profundos, e no caso das cidades, nós podemos enviar o efluente direto para a rede coletora. Para o tratamento de efluentes coletivos, são utilizados os seguintes níveis: tratamento preliminar ou pré-tratamento, tratamento primário, o tratamento secundário e o tratamento terciário. No link abaixo aqui neste slide, você vai conseguir visualizar o processo de funcionamento de uma estação de tratamento de esgotos. No nível denominado tratamento preliminar ou pré-tratamento, ocorre a remoção dos sólidos grosseiros, das areias, das gorduras e do material inorgânico em suspensão presente no esgoto bruto. São utilizados alguns processos nesta etapa, como por exemplo o gradeamento, a caixa de areia, a caixa de gordura, o peneiramento e também a equalização de vazões. No tratamento primário, ocorre a remoção dos sólidos sedimentáveis, e para isso podem ser utilizados os processos de tratamento denominados de coagulação, floculação, sedimentação e flotação. No tratamento secundário, há a remoção da matéria orgânica, e os processos de tratamento que são utilizados são os lodos ativados, os processos anaeróbios, dentre eles os reatores, e também os sistemas de lagoas. No tratamento terciário, se dá a remoção de coliformes, nutrientes e de poluentes específicos, ou também a remoção complementar de poluentes que não foram removidos no tratamento secundário. São utilizados para este processo também os sistemas de lagoas, os banhados artificiais, também chamados de wetlands,
as membranas, a adsorção por carvão ativado, resinas trocadoras de íons e a oxidação química e fotoquímica. O gradeamento, que faz parte do tratamento preliminar e que vocês conseguiram ver muito bem no vídeo do link nos slides anteriores, é responsável pela remoção de sólidos grosseiros e de resíduos que chegam na estação e, para tanto, ele serve para proteger os equipamentos e as bombas. A grade de limpeza mecanizada, que também tem a função de remover os sólidos grosseiros, possui as seguintes vantagens. Ela dispensa a necessidade de um operador para realizar as limpezas. Todas as partes são móveis do acionamento e permanecem acima do nível do líquido. E é construída em um monobloco, facilitando a montagem em campo. O peneiramento é utilizado para a remoção de sólidos que normalmente possuem diâmetros maiores do que 1 milímetro. A caixa de areia tem a função de remover a areia e os sedimentos dos efluentes, porque se estes não forem removidos, eles podem causar abrasão nos equipamentos e nas tubulações e também avarias e obstruções nas unidades da estação. Os medidores de vazão, que ainda fazem parte do pré-tratamento ou tratamento preliminar, têm por objetivo estimar se a unidade de tratamento está trabalhando abaixo ou no seu limite de projeto, e também pode ser utilizado no cálculo de tempo de detenção real dos tratamentos e também da carga orgânica afluente. Aqui são apresentados alguns exemplos de medidores de vazão, como é o caso do vertedouro retangular e também da calha partial. A calha partial é muito utilizada nas estações de tratamento de esgoto, porque tem como vantagens a capacidade de autolimpeza, a baixa perda de carga e a capacidade de operar sob uma extensa faixa de vazão, mas tem como desvantagem a imprecisão nas medições de vazão quando comparado a outros dispositivos. Para encerrar o tratamento preliminar, aqui está apresentado um resumo, onde se verifica o efluente, a entrada do efluente, passando pelo gradeamento, passando pelo desarenador ou pela caixa de areia e posterior medidor de vazão para seguir para o tratamento primário. No tratamento primário ocorre a sedimentação. A sedimentação é a remoção de sólidos pela sedimentação através da adição ou não de coagulantes. Lembrem-se no item ou no tópico que fala sobre a água que vocês viram a adição de sulfato de alumínio, por exemplo, que é um coagulante, que trabalha na formação de flocos para posterior sedimentação. Ocorre aqui também a remoção da turbidez, da cor, das algas e plânctons em geral, substâncias produtoras de sabor e de compostos químicos insolúveis suspensos, entre outros. Aqui também pode acontecer a flotação. A flotação é o processo de separação de sólidos ou de líquidos de uma fase líquida, utilizando-se o ar misturado ao efluente. No tratamento secundário, que ocorre a remoção da matéria orgânica, pode acontecer por meio dos sistemas de lagoas, conforme este apresentado na foto, que era utilizado aqui pela Universidade de Caxias do Sul no campus sede. Esse sistema de tratamento biológico faz com que ocorra a degradação da matéria orgânica por bactérias aeróbias ou bactérias anaeróbias. A utilização dos sistemas de lagoas tem vantagens e desvantagens. Como vantagens, é apresentado o custo reduzido de implantação, de operação e de manutenção. São poucos equipamentos mecânicos utilizados e ainda possui elevada eficiência na remoção de matéria orgânica e patógenos. Dentre as desvantagens se encontram as grandes áreas para implantação, a possibilidade de geração de maus odores e ainda as alterações de eficiência em função do clima, já que é um sistema aberto e tudo que acontece no ambiente, dentre eles a chuva, o aumento e a diminuição da temperatura ao longo do dia, faz com que esse sistema seja afetado. Ainda, no tratamento secundário, é possível utilizar os reatores anaeróbios. Nestes reatores, ocorre a digestão anaeróbia, que é um processo fermentativo para a remoção de matéria orgânica. Acontece aqui também a geração de biogás e a produção de um biofertilizante, que também é conhecido como lodo. Os principais sistemas anaeróbios que são utilizados são denominados o biodigestor anaeróbio convencional, os tanques sépticos, o tanque Rimov, o filtro anaeróbio
e os reatores anaeróbios de manta de lodo, o famoso UASB. Aqui é apresentado o método de funcionamento de um reator UASB. Como pode-se ver na figura, a alimentação do reator ela acontece pelo fundo, com movimento ascendente. Ao entrar no reator, o efluente atravessa uma canaleta de lodo biológico e passa por um separador de fases, e o efluente tratado acaba saindo pela superfície. Se percebe aqui também a geração de biogás, e o biogás pode ser coletado, tendo como saída a parte superficial. Dentre os tratamentos utilizados no nível secundário, os lodos ativados são considerados um sistema com maior eficiência. Ele é denominado assim em função da biomassa microbiana floculada, que se forma quando os esgotos domésticos e outros efluentes biodegradáveis são submetidos à aeração. Já os filtros biológicos, eles dispõem de um material suporte para fixação e crescimento de micro-organismos aeróbios em sua superfície. Como já comentado antes, existe uma série de materiais considerados como suporte. Aqui na figura aparece a brita, né? Mas já existem materiais como, por exemplo, polímeros sendo utilizados como meio suporte e também anéis de bambu. Neste tratamento ocorre a retenção de matéria orgânica por meio da adsorção. Os sistemas de wetlands, conhecido também por banhados artificiais ou terras úmidas construídas, são sistemas projetados que se constituem de lagoas ou canais artificiais rasos que abrigam plantas aquáticas. Estes sistemas simulam ecossistemas naturais pantanosos, de forma que mecanismos ecológicos são controlados por meio de princípios da engenharia civil e da engenharia ambiental. Possuem como finalidade o tratamento de efluentes e também podem ser projetados para a recuperação de áreas após a mineração, ou como etapa de mitigação para áreas naturais suprimidas pelo uso do solo. As unidades de wetlands também atuam como biofiltros e são capazes de remover uma série de poluentes, como a matéria orgânica, os nutrientes, os patógenos e os metais pesados. Os agentes patogênicos são removidos até certo ponto. Entre esses patógenos estão os vírus, as bactérias, os protozoários e os eumintos. O tratamento primário é recomendado quando há uma grande quantidade de sólidos suspensos ou matéria orgânica solúvel no efluente. Aqui é apresentado um resumo dos tratamentos de efluentes. São apresentados os poluentes que podem ser encontrados nos efluentes e esgotos e as operações, processos ou sistemas de tratamento que podem ser utilizados na remoção destes poluentes.